baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja o link na descrição. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 15 de fevereiro de 2021. Então, antes de a gente falar em si sobre a previsão, vamos dar uma olhada aí no que aconteceu de chuva basicamente nos últimos 3 dias, né? Do dia 14 ainda o IMET não disponibilizou a imagem, porém a gente vê claramente, né, que nos dias 13, 12 e 11 de fevereiro a gente tem ainda aqui, o modelo mostra claramente, né, na verdade isso aqui é chuva observada, a observação da chuva mostra claramente ainda a persistência um pouco da zona de convergência do Atlântico Sul. Nós vemos uma chuva bem distribuída aqui na maior parte do país, com exceção aqui da região nordeste do país e parte aqui do extremo norte da região norte, mas as demais regiões apresentou uma chuva bem distribuída. Em alguns pontos, uma chuva mais localizada, por exemplo, aqui na região centro-sul do país, e em alguns outros pontos, uma chuva bem mais firme, né, e de uma determinada duração e persistência ao longo de 3 dias. Por exemplo, aqui próximo ao Triângulo Mineiro, né, entre Goiás e Minas Gerais. Aqui é interessante para o setor elétrico, porque pegou bem a bacia do Paranaíba e nós devemos ter uma resposta boa dessa bacia. Inclusive, espera-se, né, que ocorra uma boa melhoria aí também no armazenamento de água nos reservatórios na bacia do Paranaíba. Bacia do Grande, entre São Paulo e Minas Gerais, também tivemos aqui uma boa recuperação, né? Uma água aí ainda um pouco tímida, né, com relação se comparada à bacia do Paranaíba, mas tivemos aí uma boa chuva nesses últimos 3 dias, e aqui também na região de Três Marias também deve dar uma resposta boa e ajudar, por exemplo, a bacia do São Francisco, que Três Marias acaba soltando água no reservatório para chegar aqui à região de Sobradinho, aqui na parte mais norte, né, da Bahia. Outro destaque também aqui é a bacia do Xingu, que fica aqui no leste do Pará e também no leste do Mato Grosso, e a bacia do Tocantins, que tiveram chuvas boas, e aos poucos a gente vai perceber que essas vazões elas vão aumentando nessas duas bacias e, por exemplo, melhorar as condições de vazões tanto em Tucuruí como no reservatório ali na hidrelétrica de Belo Monte. Nordeste, ainda a maior parte apresenta um período seco bem definido aí nos últimos praticamente 60 dias, mas a gente observa, né, aqui a incursão de alguns sistemas, tanto no litoral aqui na costa leste do Rio Grande do Norte, Paraíba, e também aqui no norte, na costa leste e mais aqui ao norte de Pernambuco. Então a gente vê claramente que já começa a ter uma interação um pouco tímida ainda, mas a gente já começa a perceber uma interação melhor com a ZCIT, ok? Então, olhando agora, né, a previsão do modelo do IMET, o modelo Cosmo, a gente vê claramente que ainda existe um padrão aí típico de uma zona de convergência, ainda um pouco tímido, mas ela ainda está fraca se comparado ao que normalmente acontece para essa época do ano. A ZCIT está um pouco mais ao sul realmente, ela já chegou aqui a ultrapassar bem a região da linha do Equador e já começa a interagir bem mesmo aqui sobre o Maranhão, Piauí. Aos poucos a gente já vê ela chegando aqui mais ao norte, né, e ao oeste do Ceará, vai melhorando tipicamente as coisas aqui, e eu acredito que até o final do mês e nesse início do mês de março a gente tem aí o retorno das chuvas bem definidas na parte aqui mais ao norte do Nordeste. Costa Leste também tive alguns desprendimentos, tanto das ZCIT, né, alguns pulsos que chegam na costa leste do Nordeste, como alguns pulsos aqui que vêm das perturbações ondulatórias dos alísios do Sudeste, avançando ao longo do Oceano Atlântico, chegando a interagir na costa leste do Nordeste.
A zona de convergência, né, do Atlântico Sul, a famosa ZACAS, né, se fosse pela classificação antiga, eu classificaria como uma zona de convergência de umidade, mas essa nomenclatura deixou de ser utilizada e agora a gente está classificando como as ZACAS de fracticidade. Ela ainda continua atuando, pegando bem aqui a região centro-norte do país. Claro, essa região aqui mais no extremo norte da América do Sul e do país já não tem tanta interação, até porque a ZECIT ela está mais ao sul, já passou aí um pouco da linha do Equador e está indo em direção à região sul do planeta. Mas essa chuva na região mais localizada aqui na região centro-norte do país, ela está aí tendo uma persistência boa, né? A gente, se a gente observar os últimos 5 dias, a gente teve uma chuva boa, principalmente aqui nas bacias do Xingu, Belo Monte, né? E a bacia do Tocantins-Araguaia aqui, que representaria o reservatório principal, Tucuruí. Está começando a ter essa chuva, as bacias estão começando a responder e a tendência é que elas respondam ao longo do mês de fevereiro e também um pouco ainda no mês de março. Região do quadrilátero dos reservatórios entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo está apresentando também a recuperação boa, principalmente aqui a bacia do Paranaíba, que teve as chuvas aí nesses últimos 3, 4 dias bem interessantes e bem significativas. E a região aqui centro-sul do país está apresentando algumas chuvas em pontos localizados, mas nada tão significativo a ponto de reverter, por exemplo, a queda nas vazões da região sul e, consequentemente, a diminuição aí de disponibilidade de água para gerar energia. Então, a gente vê claramente que a gente tem esse tipo de configuração e deve ajudar bem aí, principalmente aqui, né, na região centro-norte. O interessante é notar que aos poucos o modelo aparentemente mostra, né, uma incursão dessa chuva adentrando aqui ao sertão nordestino e pegando bem a região do Mato Piba, né, o que seria bom para o plantio agora que deve acontecer em fevereiro e março, por exemplo, né, salvar um pouco aí esse estado que nós tivemos nesses últimos 2 meses praticamente, com essa região apresentando-se bem mais seca. E um outro detalhe é que a gente não vê, né, nesse horizonte de 7 dias o aumento, na verdade, desse sistema de alta pressão, por exemplo, e a intensificação dele a ponto de mexer muito, né, deslocar essa chuva, por exemplo, mais aqui para dentro do continente e impedir que essa chuva atue bem aqui na região nordeste do país. Então a gente já vem vendo, né, na verdade, nos últimos vídeos, essa mudança gradativa desse comportamento e aparentemente ele deve adentrar aí o mês de março e provavelmente a gente deve ter aí uma continuação, pelo menos na primeira quinzena de março, dessa configuração. Falar um pouco assim depois da primeira quinzena é muito difícil por enquanto, porque a gente já não tem tantas informações de previsão até lá nesses modelos mais determinísticos, né, que tem um horizonte aí de tempo que varia entre 15 e 16 dias. E olhando um pouco mais lá para o dia 22, a gente vê que toda essa massa de ar aqui mais úmida ela está se mantendo na região centro-norte do país aí e chegando a interagir até médios níveis da atmosfera, que é 500 HPA, aproximadamente 5,5 km de altura, mostrando que a alta pressão realmente não deve influenciar tanto. Eu acredito que até o final do mês as chuvas aqui na região centro-norte. Isso é bom porque a gente volta a ter as chuvas, principalmente aqui na região do semiárido nordestino, e ajudar bastante. Claro que a costa leste e parte da costa norte ainda deve sofrer um pouco de seca ao longo dos próximos 7 dias. Olhando agora, né, o que o modelo GFS, o modelo americano, está mostrando aqui nesse sistema de alta pressão, ele está se mantendo aqui a alta pressão subtropical do Atlântico Sul mais próxima à África, né? Alguns sistemas frontais, algumas baixas pressões entram aqui sobre o país e afastam esse sistema, mantendo ele nessa alta pressão mais próxima à África realmente, e acaba liberando a atmosfera na maior parte do país, e a gente observa claramente o avanço de uma massa de ar mais frio interagindo aqui com a massa de ar mais quente equatorial e formando, né, uma divisão clara, mostrando que a região centro-sul deve ficar realmente mais seca devido à incursão em fria, né, dessa massa de ar mais fria,
E também aqui a região centro-norte do país deve apresentar uma chuva aí contínua com a massa de ar mais quente e úmida ao longo dos próximos 7 dias. E observando aqui o campo da altura geopotencial, a gente vê claramente que a gente tem, né, uma anomalia negativa desse geopotencial se mantendo aqui na região sul do país, um pouco aqui na costa do sudeste, avançando aqui no sul da América do Sul. Isso é interessante porque nos diz que a gente deve ter um favorecimento do avanço das frentes. Então, quando você tem um avanço das frentes mais frequentes, provavelmente você também vai ter um favorecimento da formação de zacas. Então, é acompanhar para ver o que vai acontecer nas próximas previsões. E o outro destaque é que a gente vê que o geopotencial fechadinho aqui de 588, 590, ele está mais localizado realmente sobre o Oceano Atlântico. E isso ajuda, né, a liberar a atmosfera aqui sobre a maior parte do Brasil e também impede a formação daquele geopotencial mais fechadinho aqui de 5.900 e outros modelos. Nesse caso do GFS é o 590, né, o 590. Ele não está formando aqui, então a probabilidade ou a chance de formação de um bloqueio atmosférico nos próximos aí 15, 16 dias, por enquanto é mínima nos modelos. Claro que amanhã tudo pode mudar, porque dependendo da gente, entende aquela questão de teoria do caos, dos modelos atmosféricos. Então isso pode mudar, pode variar muito do dia para o outro, mas como a gente já viu que tem uma quantidade de dias razoáveis anteriores, que esse padrão ele não está se mostrando, né, desse bloqueio aqui, por exemplo, na região central do país, então a tendência dele se formar um pouco nesses próximos 15, 16 dias é baixa. Mas a gente tem que acompanhar para ver realmente se vai ter essas mudanças no modelo, mas eu acredito que pelo menos até o final do mês, início de março, realmente não tenhamos a formação de nenhum bloqueio que possa interferir aqui nas chuvas na região central do país, por exemplo. Observando agora o que o modelo de GFS mostra do acumulado de chuvas, a gente vê claramente, né, a alta pressão aqui mais na região do Atlântico Sul, a incursão de frentes, a formação lá no início de março de uma nova zona de convergência. E nesses próximos 7, 10 dias a gente vê aqui as chuvas realmente se concentrando na região centro-sul. Alguns pulsos das ECIT saem e atingem aqui a costa leste e norte do Nordeste, e alguns pulsos das PUAs, elas vão também aqui ajudando e chegam a atingir aqui a costa leste do Nordeste também. Tá tendo uma chuva? Tá, mas não é uma chuva tão significativa a ponto de mudar aqui um pulso, por exemplo, das ECIT, chegando aqui a atingir a costa leste e norte do Nordeste. A gente tem essas mudanças gradativas, mas nada que influencie tanto o regime de precipitação que a gente está tendo na costa. O que acontece assim, mais significativo é a manutenção dessas chuvas mais localizadas aqui realmente na região centro-sul do país e, por exemplo, o retorno bom das chuvas na região do Mato Piba. Região sul, as frentes a gente nota que passa especialmente, né, nesse período bem mais rápido, e toda essa região centro-sul aqui, São Paulo, Mato Grosso do Sul e a região sul do país, devem apresentar um tempo mais seco ao longo dos próximos 15, 16 dias. Claro que em alguns momentos chove um pouco mais, mas nada tão significativo a ponto de mudar muito o estado da umidade de água no solo. Deve manter, na verdade, mas, por exemplo, o aumento das vazões significativas com relação ao setor elétrico e a produção de mais energia, né, usando essas águas dos rios, a gente não deve ter tanta mudança no parâmetro que a gente vê hoje. Com relação à temperatura, nos próximos 15 dias, aqui a anomalia, a gente vê que em alguns momentos a gente tem uma anomalia negativa e em alguns momentos uma anomalia positiva. Porém, a gente não vê aquela incursão de uma massa de ar bem mais frio, que provoca aí uma onda de frio, ou uma massa de ar bem mais quente, que vem a provocar uma onda de calor. O que a gente vê claramente é que na média desses 15 dias, nós temos aí gradativamente uma temperatura dentro realmente ou próximo da normal climatológica. Outro detalhe, né, que apesar dos modelos estarem mostrando uma chuva boa, no realizado geralmente está vindo uma chuva abaixo do que os modelos estão mostrando. Então, hoje, né, a característica dos modelos é de superestimar a chuva que está ocorrendo, mas pode ter períodos que ele acabe subestimando.
Mas hoje os modelos de previsão eles estão prevendo mais do que realmente está acontecendo, mas isso no dia a dia a gente vai acompanhando para ver qual será esse comportamento, se vai ter alguma mudança. Olhando agora a questão de armazenamento de água no solo, que é bem importante. Quanto mais úmido esse solo tiver, mais água vai ser transformada no momento que essa chuva cai no solo, escorre para o rio, né? Ela é transformada mais rapidamente em escoamento superficial, chegando mais rapidamente no rio. Então o que a gente vê claramente, né, que aqui a região sul, centro-sul tem uma manutenção, na verdade, em alguns pontos cai um pouco mais, em alguns pontos fica um pouco mais alto, mas da média é uma manutenção do estado de armazenamento de água no solo, aí em média na casa de 60% a 70%. Região centro-norte continua apresentando uma chuva bem significativa e mantém esse estado aí do armazenamento de água no solo entre 90% e 100%. Região aqui sudeste tem uma recuperação boa, principalmente a região do quadrilátero dos reservatórios, que pega aqui o norte de Goiás, né? Também aqui entre Goiás e Minas Gerais, São Paulo e Minas Gerais, a região mais central de Minas Gerais, aí teve uma recuperação boa, chegando aí a passar de 100% ou manter algo na casa de 100%, o solo está bem saturado, então as próximas chuvas que vierem, mais água vai ser utilizada em escoamento superficial, chegando mais rápido no rio. E o grande destaque é que os modelos mostram agora o avanço, né, das chuvas atingindo o semiárido nordestino. Então a gente já vê aqui uma boa recuperação para os próximos 3 dias de armazenamento de água no solo, chegando aqui até o sertão de Pernambuco. Mas a região mais costeira realmente, né, entre aqui do Ceará, né, Rio Grande do Norte e a região aqui norte da Bahia, por exemplo, ainda deve apresentar um período de pelo menos, acredito que mais 5, 7 dias aí bem seco, mas depois pode ser que essa lógica aí inverta e a gente comece a ter aí uma recuperação, mas nesse curto prazo aí de uma semana, 10 dias, não devemos ter muita mudança no estado atual que nós observamos hoje. Região do Mato Piba, aqui apresentando uma recuperação boa desse armazenamento de água no solo. Então, o que a gente vê claramente que essa região do quadrilátero dos reservatórios, né, principalmente as bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, estão apresentando a recuperação boa aí de vazões e de armazenamento de água no solo nos próximos dias, e isso deve continuar, pelo menos acredito, até a primeira quinzena de março. As bacias de Xingu e Belo Monte Tocantins também, né, apresentam uma chuva significativa e aos poucos elas vão aumentando aí as vazões, a gente vai ter uma constância agora de um aumento e uma recuperação boa das vazões nesses rios. Região sul, né, principalmente ali o centro-sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados da região sul, apresentando a diminuição das vazões nos próximos dias, porque teve aí um retorno do período seco sobre a região. E o destaque ainda fica um pouco, né, para a região do Rio Madeira, que apresentou chuvas expressivas, principalmente ali no norte, centro-norte da Bolívia, na verdade, e está aumentando aí gradativamente, mesmo que fraco, as vazões ao longo dos próximos dias. E observando agora o que os modelos do INS estão mostrando, né? O ETA ele está mostrando, né, os 3 modelos, na verdade, eles mostram um posicionamento clássico aqui de uma ZC, de uma zona de convergência do Atlântico Sul, das ACAS, né? Seria uma outra formação. A gente teve o enfraquecimento das ACAS, dessa últimas ACAS, ela enfraqueceu bem agora. A gente está esperando a passagem de um novo sistema frontal, e que já praticamente meio que passou mais de forma oceânica. E ele está ajudando a organizar de novo a convecção e as chuvas aqui na região centro-norte. O ETA ele está um pouco diferente, né? Ele está mais concordando com o GEFES, que é o posicionamento dessas chuvas mais aqui no norte de Minas Gerais, sul da Bahia, né? Pegando mais aqui a região nordeste e a região norte do país. E a SMWF posiciona essa chuva um pouco mais abaixo, chegando aqui a atuar sobre o sul de Minas Gerais, norte de São Paulo. E o GEFES, na verdade, ele está meio um termo, né? Ele está entre aí o posicionamento do ETA e o posicionamento do SMWF. Mas o interessante notar que a gente vê claramente a incursão de uma massa de ar mais frio aqui, pegando bem a região centro-sul do país, e o posicionamento, né, dessa massa aqui, ela tentando adentrar em direção à região equatorial, acaba levantando aqui essa massa de ar mais quente, porque questão de diferença de temperatura e densidade.
Esse levantamento ajuda a organizar a convecção e, em consequência, as chuvas bem definidas aqui nos próximos 10 dias. Na região centro-norte do país, é o que os modelos do ONS mostram, ok? Então a gente deve ter uma boa recuperação aí na bacia do São Francisco, por exemplo, no submercado Nordeste, nas bacias de Belo Monte e Tucuruí, que representam aí mais o submercado Norte, como também aqui na região do quadrilátero dos reservatórios, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.